Olá, alunos! Hoje nós vamos falar sobre como calcular o LM555. Nós já vimos isso algumas vezes. Hoje nós vamos ver mais alguns parâmetros do 555 e algumas dicas de como você pode fazer isso rapidamente. Então, vamos lá, Proteus, vamos iniciar os nossos cálculos. O 555 é assim, uma espécie de coringa para as nossas montagens. E no modo estável, ele opera como oscilador, como um clock. Os usos vão incluir pisca-pisca de LED, geradores de pulso, relógios, geradores de tom, alarmes, temporizadores de grandes períodos de tempo e mesmo temporizadores de precisão. Tudo vai depender de como nós estamos parametrizando. Bem, aqui no 555 você vê que nós já montamos no nosso laboratório, né? Ele está montadinho aí e ele já está piscando e vocês vão vendo que aonde você tem vermelho é porque você tem o sentido positivo e esse verde é o negativo. Então você vê que sempre que está vermelho o LED vai piscar, porque está polarizado ali para piscar quando estiver positivo. Bem, nós vamos ver algumas coisas interessantes sobre a pinagem do 555. O pino 1 é negativo da alimentação ou 0 volts. O pino 2 é entrada de disparo ou gatilho. Então, sempre que nós vamos disparar, nós vamos utilizar esse pino para disparar o início da temporização. Nesse caso aqui, nós estamos fazendo com que ele fique num ciclo, então ele está sendo alimentado lá pelo pino 6. O pino 3 é saída. Então, quando nós temos que mandar o sinal para fora, né, o resultado da temporização é pelo pino 3. E o limite máximo é de 200 mA. O pino 4 é reset, ou para rearmar, né? Então você reseta a temporização para ela voltar ao estado zero. O pino 5 é entrada de voltagem de controle. Na sua função básica, como anastável, normalmente o 55 não requer ligação nesse pino, mas a gente pode ver a sua utilização em outros circuitos mais para frente. O pino 6 é sensor de nível de voltagem. Esse pino serve para sentir a voltagem que está se acumulando no capacitor externo. Isso vai determinar a temporização. O pino 7 é a descarga do capacitor externo. Terminando o período de temporização, que depende da rede RC externa, esse pino, através do transistor TR1, que está no interno dele, curta-circuita o capacitor externo à linha de 0 volts, que vai fazer com que ele descarregue. O pino 8 é o positivo da alimentação. Então, ele que alimenta o circuito. O 555 tem 200 mA de corrente de saída, como eu falei, 10 mA de necessidade de consumo interno para que ele funcione, que dá no total aí de 210 mA de consumo. Agora, vamos calcular os parâmetros de temporização. Para nós sabermos o tempo de oscilação desse modo estável, temos T igual a 1.1, que é uma constante, multiplicado por RT, que é a resistência total do circuito de temporização, multiplicado por CT, que é a capacitância total do sistema de temporização. Tudo isso dividido por 1000. Então temos T igual a tempo em segundos, CT capacitor de temporização, que vai ser dado em microfarads, e RT, que é o resistor de temporização, que vai ser dado em quiloohms. Então vamos ficar no nosso circuito aí com T igual a 1.1 multiplicado por 78, que é a soma de R1 com R2, multiplicado por 10, que é 10 microfarads. Tudo isso dividido por 1000 vai dar igual a 0,858 segundos, quase 0,9 segundos, né? Agora vamos à frequência. A frequência vai ser dada em Hz. O capacitor vão ser dados em microfarads e os resistores de temporização em megohms. Então fica frequência igual a 1.44, que é uma constante, sobre C1 multiplicado por R1 mais 2 vezes R2. Então, no caso do nosso circuito, fica sendo F igual a 1.44 dividido por 10 multiplicado por 0,01, que é o resistor de 10K, mais 0,136, que é 2 vezes R2. Isso tudo vai dar igual a 0,98630, 0,9, que é exatamente o que tem lá em cima, né? 0,9. Quase um segundo, né? Quase 1 Hz. Agora nós vamos ver como ficaria montado esse circuitinho em um protoboard. Então eu já preparei aqui o protoboard, esse circuito,
só que com as correntes, né, apresentando as correntes e a carga do capacitor e a descarga do capacitor. E aqui na minha mão está o protoboard, tá certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e colocar essa saída pino 3 e essa recarga do capacitor no pino 2, eu vou passar para um osciloscópio. Então eu vou conectar aqui pino 3, o negativo desse canal, e agora eu vou colocar aqui no pino 2, vou colocar um clipe aqui, pino 2, e agora vou colocar aqui o terra desse canal, para que a gente possa ver a onda dente de serra se formando nesse capacitor, que é a descarga do capacitor. Então vamos lá agora apresentar aqui o osciloscópio, e aqui a tela do osciloscópio para você ver, né? Em amarelo pino 3, em azul o pino 2. Então, resumindo, gente, no modo estável, o 55 funciona como um oscilador, gerando uma saída out, uma sequência contínua de pulsos alternados e uma frequência determinada pelos dois resistores R1 e R2 e o capacitor C, e pode ser usado para várias aplicações. Bem, gente, era isso. Espero que vocês tenham entendido como funciona o 55 no modo estável, como calcula, todos os parâmetros de cálculo, a pinagem, como ele ficou aqui para vocês. Acredito que dá para entender bem. Abraço a todos.